Eu sou o canal Ecoando Virtudes Bíblicas e te convido a viajar comigo nas páginas das Escrituras Sagradas, onde estamos descobrindo lindas histórias sobre as mulheres da Bíblia. Suas histórias, suas culturas, o tempo em que viveram e tirando lições de vidas empolgantes para a aplicação diária. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, porque assim estará junto conosco levando mais longe a mensagem do Evangelho de Cristo e ajudando mais mulheres a encontrar virtudes bíblicas. Aproveite e compartilhe com suas amigas. E comente como você está sendo abençoada através dessas mulheres que deixaram para nós exemplos a serem seguidos ou abandonados. Fique até o fim e seja abençoado. E vamos à nossa história. Lídia. Um coração voltado para Deus. Entre os personagens discretos, mas profundamente marcantes das Escrituras, está Lídia, uma mulher de fé firme, coração generoso e mente aberta para as verdades de Deus. Sua história, breve mas rica, é registrada em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo chega à cidade de Filipos. Em uma época em que as mulheres raramente tinham voz ou influência religiosa, Lídia se destacou como uma mulher de negócios bem-sucedida e, acima de tudo, como uma adoradora do Deus verdadeiro. Lídia não apenas ouviu a mensagem do Evangelho, ela a acolheu com o coração. Sua conversão foi um marco importante no ministério de Paulo, sendo ela a primeira convertida na Europa e a responsável por abrir sua casa como ponto de apoio para a igreja nascente. A história de Lídia nos ensina sobre fé prática, hospitalidade como ministério e sobre como Deus trabalha em corações preparados. Neste relato, exploraremos 5 capítulos que retratam seu contexto social, sua busca espiritual, o encontro com o Evangelho, a transformação da sua casa e o legado de uma mulher cuja vida revelou um coração totalmente voltado para Deus. Com base em Atos 16 e no pano de fundo do mundo greco-romano, refletiremos sobre o que significa servir ao Senhor com inteireza de coração, como fez Lídia, uma mulher de Tiatira em Filipos. Lídia aparece pela primeira vez em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo chega à cidade de Filipos, na Macedônia. Ela é descrita como vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus. Essa breve introdução revela muito sobre sua origem e posição. Tiatira era uma cidade da Ásia Menor conhecida por seu comércio têxtil e pelo trabalho artesanal de tecidos tingidos com púrpura, uma tintura cara e nobre, associada à realeza e ao luxo. Ser vendedora de púrpura indicava que Lídia era uma mulher de recursos respeitada, provavelmente com acesso à elite social. Embora fosse de Tiatira, ela residia em Filipos, uma colônia romana importante, onde o helenismo, o paganismo e o culto imperial estavam profundamente enraizados. Apesar desse ambiente, Lídia buscava a verdade e adorava ao Deus de Israel, um comportamento incomum, mas não inédito. Havia naquele tempo mulheres gentias que se achegavam às sinagogas e ao monoteísmo judaico, chamadas de tementes a Deus. Lídia era uma delas. Seu coração ansiava por algo mais do que os deuses de pedra e as tradições religiosas que a cercavam. A ausência de uma sinagoga formal em Filipos é sugerida pelo fato de Paulo e seus companheiros procurarem um lugar de oração junto ao rio. Isso indica que a comunidade judaica era pequena e que, para haver uma sinagoga, era necessário ao menos 10 homens judeus. No entanto, foi junto ao rio que eles encontraram mulheres reunidas para oração, e entre elas estava Lídia. O cenário é simbólico. Enquanto os olhos do império se voltavam para o poder, Deus olhava para um grupo de mulheres humildes à beira de um rio. Quando Paulo começou a falar, foi como se as águas do Espírito corressem naquele lugar. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender ao que Paulo dizia. Atos capítulo 16, versículo 14. Essa expressão é poderosa. Não foi apenas uma aceitação intelectual, mas uma obra sobrenatural. Lídia não resistiu à verdade. Ela a abraçou com fé. Aquela mulher de negócios que lidava com nobreza e riqueza tinha um coração pronto para se tornar súdita do verdadeiro rei. O batismo de Lídia foi imediato.
E não apenas ela foi batizada, mas toda a sua casa. Isso nos mostra sua influência e liderança espiritual. Ela não guardou a fé para si, mas a compartilhou, e sua família a seguiu. Essa decisão também revela algo prático. Lídia já exercia autoridade e respeito dentro de seu lar, mesmo em uma cultura patriarcal. Ela usou sua posição para guiar outros à fé, algo que ainda hoje ecoa como exemplo. Logo após a conversão, ela convida Paulo e seus companheiros a se hospedarem em sua casa. Sua hospitalidade não foi apenas um gesto de cortesia, mas uma demonstração de serviço ao reino. A casa de Lídia se tornou o primeiro ponto de apoio da igreja em Filipos. Deus usou a estrutura que ela já possuía para plantar algo novo. Sua generosidade se tornou um pilar para o crescimento do evangelho naquela cidade. Lídia nos mostra que Deus não procura apenas quem tem posição ou posses, mas corações dispostos. Ela poderia ter se conformado com a religiosidade que conhecia, mas buscou mais. E Deus a encontrou. Sua história nos mostra que a fé verdadeira não depende de gênero, cultura ou status, mas de um coração aberto e receptivo à verdade. Lição de vida. Quando o coração está voltado para Deus, Ele mesmo abre portas para a verdade. Lídia nos ensina que, mesmo em meio a um mundo caótico, podemos ser fiéis buscadores da luz. Deus vê os corações sinceros, mesmo quando eles estão à margem do sistema. Onde houver sede por Ele, haverá revelação. O encontro com o Evangelho e o batismo da fé, a vida de Lídia tomou um rumo completamente novo, no momento em que ouviu as palavras de Paulo à beira do rio. Ela já era uma adoradora de Deus, mas ainda não conhecia o Evangelho de Cristo. Seu coração estava preparado, e o encontro com o apóstolo foi mais do que casual. Foi um encontro divinamente agendado. Deus já havia plantado sementes de fé em sua alma, e agora era hora de florescer. Era como se toda a sua história a tivesse levado àquele exato momento. A mensagem de Paulo certamente incluía a vida, morte e ressurreição de Jesus, o cumprimento das promessas messiânicas e a graça disponível a todos, judeus e gentios. Para Lídia, tudo fazia sentido. Ela não resistiu, não questionou, apenas creu. Isso nos mostra que quando o coração está alinhado com a verdade, a fé se manifesta com naturalidade. Ela não precisou de provas, apenas de luz. E a luz chegou. O batismo de Lídia foi imediato, o que mostra o impacto profundo da palavra em sua vida. Ela não apenas creu, ela se rendeu. Isso incluía mudar sua visão de mundo, reconhecer Jesus como Senhor e colocar sua vida sob novo governo. O batismo não era apenas um rito simbólico, era uma declaração pública de lealdade ao Cristo ressurreto. Uma mulher que já era temente a Deus agora se tornava discípula de Jesus. Mais impressionante ainda é que toda a sua casa também foi batizada. Isso mostra que a fé de Lídia era vivida com tal intensidade e influência que impactou os que estavam ao seu redor. Provavelmente, ela já exercia liderança espiritual no lar, e agora, como nova convertida, tornou-se uma missionária dentro da própria casa. Isso reflete o padrão que o Evangelho promove: transformação pessoal com repercussão coletiva. Ao convidar os missionários para a hospedagem, Lídia não apenas demonstrou generosidade, mas também compreensão do reino. Ela entendeu que servir aos mensageiros de Deus fazia parte da sua nova vida. Suas posses agora estavam a serviço do Evangelho. Sua casa, antes um lugar de negócios, tornava-se um lar de comunhão, discipulado e edificação. Era o princípio da igreja doméstica em Filipos. O texto bíblico diz que ela os constrangeu a ficar, revelando um zelo fervoroso. Ela não via a hospitalidade como um incômodo, mas como privilégio. Muitas vezes esquecemos que a fé se manifesta também nas pequenas atitudes, como abrir a porta de casa, oferecer um pão ou uma cama. Lídia fez isso com alegria e dedicação. Ela era a prova viva de que o Evangelho transforma todo o estilo de vida. Na cultura romana, mulheres raramente eram figuras de influência religiosa. Mas Deus inverte padrões.
Enquanto os olhos do mundo buscavam líderes nos palácios, o céu enxergava uma mulher disposta à beira do rio. Sua vida se tornou um marco, a primeira cristã da Europa. O Evangelho havia cruzado continentes e alcançado corações. Lição de vida. Quando Deus encontra um coração disposto, Ele o transforma e o usa. A fé verdadeira não é passiva. Ela se manifesta em atitudes visíveis e imediatas. Lídia não apenas creu, ela agiu. Sua fé teve frutos, e seus frutos impactaram todos ao seu redor. O Evangelho é mais do que informação, é transformação. A casa que se tornou igreja. A casa de Lídia não era apenas um lar confortável. Tornou-se o primeiro centro cristão da cidade de Filipos. Após sua conversão, ela colocou sua residência à disposição do reino. Ali, Paulo e seus companheiros encontraram abrigo, alimento e um espaço para compartilhar a palavra. Era o início da igreja em solo europeu. Aquilo que começou com uma oração à beira do rio se consolidava agora dentro das paredes de uma casa aberta ao mover de Deus. No mundo greco-romano, os cristãos não possuíam templos. As igrejas nasciam em casas, nos lugares mais simples, entre pessoas comuns. Essas igrejas domésticas eram fundamentais para o crescimento do cristianismo. A casa de Lídia foi, portanto, mais do que um espaço físico. Foi um ambiente espiritual, onde o evangelho florescia, discípulos eram formados e a comunhão se fortalecia. Lídia não apenas abria sua porta, mas também seu coração. Ela não servia por obrigação, mas por amor. Cada refeição servida, cada reunião hospedada, era uma forma de adoração. Sua casa respirava fé. Isso nos ensina que o lar cristão pode e deve ser um ponto de luz em meio à escuridão. Lídia fez de sua casa um santuário, e essa decisão impactou toda uma cidade. Durante a prisão de Paulo e Silas em Filipos, Lídia provavelmente foi uma das responsáveis por manter a igreja firme na fé. E quando eles foram soltos, Atos capítulo 16, versículo 40 diz que, saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Isso mostra que ali havia uma comunidade reunida. Não era mais apenas sua casa, era a casa da fé. Esse cenário destaca o papel das mulheres no avanço do cristianismo primitivo. Mesmo em uma sociedade onde eram vistas como inferiores, muitas mulheres como Lídia romperam barreiras culturais e religiosas para servir ao Senhor. Sua disposição em usar seus recursos e seu espaço para abrigar os apóstolos foi essencial para a propagação do Evangelho em Filipos. Lídia nos mostra que o lar pode ser um ministério. Seu testemunho reflete a importância de termos casas consagradas a Deus, onde a palavra é prioridade e onde pessoas são acolhidas com amor. Ela não era apenas hospitaleira, era pastora do seu espaço, zelosa com o ambiente espiritual de seu lar. E por isso sua casa foi honrada por Deus como berço de uma igreja. Nos tempos em que vivemos, é fácil separar a fé da rotina doméstica. Lídia, porém, integrou tudo: negócios, lar, fé e serviço. Ela nos ensina que uma casa rendida a Deus pode ser plataforma para milagres. Cada crente é um sacerdote em seu lar, e cada lar pode ser um lugar de culto verdadeiro. O ordinário se tornou extraordinário nas mãos de uma mulher obediente. Lição de vida. Uma casa pode se tornar igreja quando está aberta para Deus. Lídia nos ensina que não é preciso um púlpito para servir, basta um coração disponível. Onde o Espírito habita, ali há ministério. Abra seu lar para o reino e veja o que Deus pode fazer. Um coração generoso e comprometido. Lídia se destaca na narrativa bíblica por sua generosidade. Após a conversão, ela ofereceu não apenas sua casa, mas sua vida ao serviço de Deus. Era uma mulher de negócios que entendeu que seus bens não eram fins em si mesmos, mas meios para glorificar a Deus. Sua generosidade era fruto da fé, não da obrigação. Ela deu porque foi tocada pela graça. E quem é tocado pela graça, responde com gratidão. A cultura de Filipos era fortemente influenciada pelo Império Romano, onde o status e a acumulação de riquezas eram sinais de prestígio. No entanto, Lídia trilhou o caminho inverso. Colocou sua riqueza a serviço do Evangelho.
Essa decisão é um reflexo da verdadeira conversão, onde o coração se desapega do material e se apega ao eterno. Ela não usava seus recursos para si, mas como instrumento de bênção. A Bíblia não detalha tudo o que aconteceu após a partida de Paulo, mas sabemos por meio da carta aos Filipenses que aquela igreja se manteve fiel e generosa. É possível que o espírito de Lídia tenha moldado a cultura daquela comunidade. Paulo elogia os filipenses por serem os únicos a sustentá-lo financeiramente em alguns momentos. Isso pode ser resultado direto do exemplo que Lídia deu desde o início. A generosidade não é apenas financeira, é também emocional, espiritual, relacional. Lídia foi generosa com seu tempo, com sua atenção, com sua influência. Pessoas generosas são aquelas que entendem que tudo o que têm vem de Deus, e por isso devolvem com alegria. Em um mundo egoísta, o coração generoso é um milagre que transforma tudo ao seu redor. A fidelidade de Lídia também se revela em sua perseverança. O texto de Atos 16 não nos mostra apenas uma decisão momentânea, mas um estilo de vida. Sua fé não foi superficial. Ela se enraizou. Isso nos desafia a vivermos uma fé constante, duradoura, que não se abala com as circunstâncias. Lídia permaneceu, serviu e frutificou. O coração de Lídia era voltado para Deus antes mesmo de conhecê-lo plenamente. Depois do encontro com Cristo, ele se inclinou ainda mais. A generosidade que nasceu daquele encontro refletia a transformação interna que ela experimentou. Isso nos ensina que o Evangelho não apenas muda nossas crenças, ele transforma nosso caráter, nossas prioridades e nossa forma de viver. Hoje muitos querem servir a Deus, mas poucos estão dispostos a abrir mão de algo. Lídia nos mostra que a verdadeira entrega envolve sacrifício. Ela não se apegou ao conforto ou ao status. Preferiu servir. E por isso, sua vida gerou frutos eternos. Ela deu de si para que outros conhecessem o mesmo Cristo que a alcançou. Lição de vida. A generosidade é uma marca do coração transformado. Quando Cristo entra em nossa vida, tudo muda, inclusive nossa relação com aquilo que possuímos. Lídia nos mostra que o verdadeiro compromisso com Deus se revela na forma como usamos o que temos para servir aos outros. Um legado que ecoa na eternidade. Embora a história de Lídia ocupe poucos versículos, seu impacto é profundo e duradouro. Ela entrou em cena como uma vendedora de púrpura e saiu como coluna de uma igreja. Sua vida testemunha que Deus usa os humildes, os discretos, os que servem nos bastidores. Lídia talvez nunca tenha pregado em praças, mas seu legado fala até hoje. O Evangelho chegou à Europa por meio de Paulo, mas encontrou terreno fértil no coração de uma mulher como Lídia. Isso nos mostra que Deus não apenas envia mensageiros, ele prepara ouvintes. A história da salvação é feita de encontros divinamente marcados, onde corações sedentos encontram águas vivas. Lídia foi uma dessas fontes. Seu nome é lembrado como símbolo de fé, devoção, serviço e generosidade. Mesmo em tempos difíceis, ela manteve sua fidelidade. Ela nos lembra que não é o tamanho da plataforma que determina a importância de um ministério, mas a disposição do coração. Ela não buscou destaque, mas foi destacada por Deus. A igreja de Filipos se tornou uma das comunidades mais queridas de Paulo, e é provável que tudo tenha começado com a hospitalidade e a fé de uma mulher. Sua influência se estendeu muito além do que ela poderia imaginar. Esse é o poder de uma vida entregue ao Senhor. O que começa pequeno pode se tornar grandioso nas mãos de Deus. Lídia também nos ensina sobre continuidade. Sua casa se tornou igreja e sua fé se tornou cultura. Quando vivemos o Evangelho com integridade, plantamos sementes que frutificam mesmo depois de nós. O legado de Lídia é prova disso. Não há menção de filhos ou descendência, mas sua herança espiritual permanece viva. O chamado de Deus para cada um de nós é semelhante. Viver de forma que o céu seja visto através de nós. Lídia viveu de forma prática, sem pretensão, mas com grande impacto. Sua vida nos convida a um cristianismo autêntico, onde o que cremos se traduz no que fazemos todos os dias. Não sabemos como foi o fim da história de Lídia,
mas sabemos que ela continua, em cada lar aberto para o Evangelho, em cada mulher que serve com fé, em cada pessoa que transforma sua rotina em ministério. O seu nome vive, não por sua fama, mas por sua fidelidade. Lição de vida. O verdadeiro legado não está em obras grandiosas, mas em uma vida fiel a Deus. Lídia nos ensina que o impacto eterno nasce da obediência diária. Quando vivemos para Deus, o que fazemos não termina conosco, alcança gerações. Conclusão. Lídia foi uma mulher comum com um coração extraordinariamente voltado para Deus. Sua história nos mostra que não importa onde estamos, quem somos ou o que temos, o que importa é a disposição em ouvir, crer e obedecer. Deus ainda procura corações como o de Lídia, sensíveis, generosos, comprometidos e cheios de fé. Seu nome brilha na história não por ser famoso, mas por ter sido fiel. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por nos lembrar, através da vida de Lídia, que o Senhor encontra corações preparados mesmo nos lugares mais inesperados. Ensina-nos a ter ouvidos atentos à Tua palavra e corações abertos à Tua vontade. Que sejamos como Lídia, prontos para ouvir, rápidos para obedecer e generosos para servir. Transforma nossas casas em lugares de adoração, comunhão e serviço. Que não vivamos apenas para nós, mas que nossa vida seja canal de bênção para os que estão ao nosso redor. Usa-nos, Senhor, assim como usaste Lídia para levar a Tua palavra e acolher a Tua presença. Que o nosso legado não seja de fama, mas de fidelidade. Que mesmo em meio a um mundo egoísta, sejamos conhecidos por um coração voltado para Ti. Ajuda-nos a viver com simplicidade, mas com profundidade, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.